Como reestruturar uma dívida acima de R$100 mil sem recuperação judicial? Existe um erro muito comum de quem tem uma dívida acima de R$100 mil, achar que a única saída é entrar com o processo, ou então aceitar qualquer proposta do banco. E nenhuma dessas duas coisas é necessariamente o melhor caminho. Porque entre processar e aceitar, existe um terceiro caminho, muito mais estratégico, muito mais técnico e que, quando bem feito, resolve a maioria dos casos: a reestruturação extrajudicial. Mas aqui já começa o primeiro ponto importante. Reestruturação não é renegociação comum, e se você tratar como negociação simples, você já começou errado. Porque existe um princípio que muda completamente o jogo. Reestruturação é diferente de renegociação. Renegociar pode sim alterar prazos, condições, aumentar saldos, mas reestruturar busca reorganizar com estratégia e abrir cenário técnico de redução. Renegociar é reagir, reestruturar é conduzir. E dívidas acima de 100 mil exige condução. Agora, antes de entender como fazer, você precisa entender como o banco está operando hoje. Com as mudanças trazidas pelas resoluções 4966 e 352 do Banco Central, o banco não analisa apenas o contrato, ele analisa o risco. E esse risco é recalculado constantemente. Existe um conceito central chamado perda esperada, ou seja, o banco projeta a chance de você não pagar antes disso acontecer. E quando essa chance aumenta, o provisionamento também sobe. Traduzindo, o banco precisa separar dinheiro lá no caixa para cobrir o risco da sua dívida. E isso gera impacto direto no resultado dele. Agora presta atenção. Quando sua dívida começa a gerar um custo interno, ela muda de posição dentro do banco. E é aí que surgem oportunidades. Provisionamento cria janelas, mas essas janelas não aparecem para quem não entende o cenário. Agora vamos para o processo prático de reestruturação. Sem juridiquês, sem teoria vazia. Etapa 1. Diagnóstico real da dívida. Antes de qualquer movimento, você precisa entender exatamente onde está. E isso vai muito além de saber o valor. Você precisa saber qual o estágio da dívida, se já existe risco elevado, se há indicativo de inadimplência relevante, qual o comportamento do banco nessa operação. Entenda que, sem isso, você está apenas negociando sem saber o terreno que está pisando. E isso é o maior erro. Negociação sem dossiê é amadorismo. Etapa 2. Leitura do comportamento do banco. Cada instituição reage de forma diferente, mas todas seguem lógicas semelhantes. Risco alto, maior provisionamento, mais pressão interna, mais pressão, mais abertura estratégica. Agora, então, entra um detalhe importante: momento contábil. Momento contábil influencia na negociação. Não é só quanto você deve, é o quando você negocia. Existem momentos muito mais favoráveis, eu tenho certeza que você não sabia disso. Fechamento de balanço, mudança de estágio da dívida, aumento de inadimplência lá da carteira, revisão de risco. Quem ignora isso aceita proposta ruim. Etapa 3. Uso inteligente do risco, arrasto. Aqui entra um ponto que muita gente teme. Arrasto. Se você tem uma operação no mesmo banco, mais de uma operação, uma dívida pode impactar as outras, aumentando o risco total. Mas aqui está o ponto estratégico. Arrasto mal compreendido gera medo. Arrasto bem analisado gera estratégia. Porque quando o risco sobe, o banco também sente isso. E isso altera a lógica da negociação. Nem toda piora é negativa. Às vezes ela cria margem técnica. Quando o risco sobe, o provisionamento também sobe e isso altera a conversa. Etapa 4. Estruturação da proposta. Não é pedido, é posicionamento. Esse é o ponto onde quase todo mundo erra. A pessoa pede desconto, isso não é estratégia. Estratégia é apresentar cenário, é mostrar viabilidade, é estruturar proposta com base técnica. E aqui entra um fator essencial: caixa.
Você não precisa ter todo o valor, mas precisa ter direção financeira, precisa mostrar capacidade de execução. Quitação não é improviso, é uma construção. E agora vamos deixar uma coisa clara: reestruturar sem judicializar não significa ausência de proteção, significa inteligência estratégica. Porque o judiciário continua sendo uma ferramenta, mas não precisa ser o primeiro passo. Antes de qualquer movimento judicial, estruturamos estratégias extraprocessuais, que, quando bem aplicadas, normalmente evitam anos de processo. Quando necessário, o judicial pode suspender cobranças, impedir bloqueios, proteger patrimônio, mas ele entra como reforço, não como ponto de partida. Nosso escritório mesmo possui decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil, mas nossa prioridade é resolver com inteligência antes que o problema aumente para você. Agora deixa eu ser bem direto. Se você tem uma dívida acima de 100 mil, o maior erro não é o valor, é tratar isso de forma simples, porque dívida nesse nível exige leitura, exige estratégia, método e, principalmente, exige parar de improvisar. Se você quer entender como estruturar uma reestruturação extrajudicial no seu caso e identificar se existe uma janela técnica favorável, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já com o nosso time de especialistas. E se você quer entender como estruturar uma reestruturação extrajudicial no seu caso, identificar se existe uma janela técnica favorável, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já, fale agora com o nosso time de especialistas. Trabalhamos aqui com um número limitado de clientes, de casos, e a nossa atuação é personalizada. Se o seu perfil for compatível com a nossa metodologia, você será orientado sobre os próximos passos. Decisão financeira não se adia, estratégia começa agora.